Se você fala I am dentist, saiba que você está cometendo um tremendo de um erro em inglês. Isso porque em português nós dizemos eu sou dentista. Quando nós falamos de profissão, essa forma aqui em português é assim que nós pensamos, mas em inglês não é assim que funciona, tá? Em inglês, dentista aqui é um noun. Noun quer dizer que é um substantivo. Quando nós estamos describing your job, quando você estiver descrevendo o seu emprego, a sua profissão, tá? E esse substantivo, que é a sua profissão, começar com uma consoante. Em inglês, sempre antes de profissão, você vai ter que falar assim: I am a dentist. Para dizer eu sou dentista. Então é como se você estivesse dizendo eu sou um dentista ou eu sou uma dentista, tá? Sempre precisa ter esse artigo aqui antes da profissão. E aqui, como no caso dentist, que é dentista, começa com uma consoante, tá? Então lembrando aqui, nós usamos a, esse artigo a, de a dentist, antes de substantivos que começam com consoante. Consonant, ok? Se esse substantivo, se essa profissão começar com uma vogal, por exemplo, vamos ver aqui um outro exemplo de profissão. Se eu falar assim, ele é eletricista, correto? He is an electrician. He is an electrician. Para dizer ele é eletricista. Lembrando que em inglês a gente sempre fala ele é um eletricista. Como electrician começa com vogal, aí eu já vou usar an. Então você vai usar an antes de vogal, vowel. Se o seu job, a sua profissão, começar com vogal, você tem que falar an. Se a sua profissão começar com uma consoante, você usa a dentist, a teacher, no meu caso, né? Eu posso falar I am a teacher. I am a teacher. Porque teacher começa com consoante, né? E isso quer dizer eu sou professora. Mas em inglês tem que ter esse a, né? Eu sou uma professora, como se fosse assim, né? Sempre antes da profissão vai vir esse artigo, a ou an, dependendo aí se a palavra começa com vogal ou consoante. Mas não para por aí, tem um detalhezinho. Se o seu job, se a profissão que você estiver se referindo estiver no plural, por exemplo, vamos imaginar no caso de pilotos, tá? Pilotos. Então, pilotos em inglês quer dizer, a gente fala pilots, tá? Então, they are pilots. Como pilots está no plural, nesse caso, eu não uso o artigo, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, no article. Antes de plural. Então, não vai ter nem a, nem an antes do job, né, da profissão, se estiver no plural. Então, por exemplo, voltando aqui, I am a teacher. They are teachers. Sem o a. I am a dentist. We are dentists. Sem o artigo. He is an electrician. You are electricians. Tira o artigo, an, ok? Vamos lá, vamos praticar aqui para ver se vocês compreenderam bem este conteúdo. Aqui eu vou pedir para vocês correct the mistakes when necessary. Eu vou escrever algumas frases aqui e aí eu vou pedir para vocês corrigirem os erros sempre que for necessário. Então, algumas frases estarão corretas, outras estarão incorretas. Vamos lá. Então, lembrem disso aqui que eu acabei de apresentar. Eu vou colocar aqui já usando a forma
contraída do verbo to be, verbo ser e estar. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, que eu explico um pouco sobre, faço uma revisão sobre o verbo to be. Então, esse X aqui, né, a forma contraída de she is, tá? Que é ela é. Mas agora vamos focar aqui nos jobs e articles, né? As profissões e os artigos. Vamos lá. Primeira frase aqui. She's a doctor. Está correta ou está incorreta e por quê? Bom, lembrando lá que doctor começa com consonant, uma consoante, ó. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha. Antes de consoante, nós usamos a. Então, she's a doctor está incorreto. Para essa frase ficar correta, eu tenho que falar she's a doctor, ok? She's ou she is a doctor, porque doctor está no singular, começa com consoante, então nós usamos a, ok? Vamos lá, vamos praticar bastante até vocês aprenderem bem isso aqui. Próximos exemplos, vamos lá, vamos ver se a frase necessita ou não de correção. Essa frase aqui, ó, he's scientist, ele é cientista. Aqui na primeira frase vocês entenderam, né? Que ela é médica, né? A segunda frase, ele é cientista. Se fosse em português, essa frase estaria correta. Mas em inglês, lembra que antes de profissão, se tiver no singular, eu preciso usar a ou an. Então, vamos lá. Scientist começa com consoante. Então, para essa frase ficar correta, eu vou acrescentar o que mesmo? Vamos lembrar da nossa tabelinha lá. Antes de consoante, né? Job, que começa com consoante A, ok? Então, aqui, essa frase teria que ser he's a scientist. É como se eu estivesse dizendo, ele é um cientista. Na verdade, eu quero dizer o quê? Que ele é cientista. Cientista é a profissão dele, ok? Como começa com consoante, a scientist. Muito bem, vamos lá. Mais um exemplo aqui para ilustrar isso que nós vimos agora há pouco. Outra profissão. É bom que vocês também vão aprendendo as profissões, ou revisando, as que não lembram, né? Então, they're drivers. Eles são motoristas. Bom, vamos lá, vamos lembrar da regrinha. Drivers está no plural. O que acontece mesmo quando a profissão está no plural? Recapitulando aqui, ó. Se tiver no plural, a gente usa no article. Não vai usar nem an, nem a, nem an. Vai usar nada. Mesmo caso aqui de they are pilots, tá vendo? Não usei nenhum artigo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Essa número 3, they are drivers, essa frase está correta, ok? Correct, ela está correta. Não precisa de correção. They are drivers, eles são motoristas, porque drivers está no plural. Plural, eu não preciso usar o artigo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Olha só que interessante. Vamos ver se vocês conhecem esta profissão tão importante e interessante. I'm a flight attendant. I'm flight attendant. Flight attendant, para quem não sabe, é comissário de bordo, né? Antigamente chamava de aeromoça, mas enfim, hoje em dia o termo melhor é comissário de bordo, então flight attendant em inglês, né? Bom, flight attendant, aqui primeiro substantivo começa com o quê? Com consoante. O que eu preciso usar mesmo antes de consoante? Vamos lá. Bom, flight attendant está no singular ou no plural? No singular, não tem nenhum S aqui, né? Então é comissário de bordo, eu sou o comissário de bordo. Ok. E começa com uma consoante. Antes de consoante, se nós recapitularmos lá a nossa regrinha, eu uso a, profissão, ó. A dentist, a teacher,
ok? Então, aqui, para essa frase ficar correta, eu precisaria falar o quê? I'm a flight attendant. Ok? Precisa ter este artigo aqui. I'm a flight attendant. Eu sou comissário de bordo com esse A antes da profissão. Muito bem, vamos lá. Temos mais exemplos aqui para vocês ficarem craques nisso aqui. Vamos lá. Próximo exemplo, vejam só. We're and nurses. Bom, para quem não sabe, nurses são enfermeiras ou enfermeiros. Interessante. Está no plural, está no plural. Bom, aqui a gente tem dois erros, né? Primeiro que, quando a profissão está no plural, o que aconteceu aqui mesmo? Lembra lá do they are drivers? A gente não usa nenhum artigo, ok? Então, aqui, não deveríamos usar nenhum artigo, muito menos and, porque nurses começa com a letra N, que é uma consoante. Então, antes de consoante, não. Já não se usaria isso. E ainda mais estando no plural, tá? Então, para essa frase aqui ficar correta, nós precisamos fazer o quê? We're nurses. Sem nenhum artigo. We're nurses. Nós somos enfermeiras ou nós somos enfermeiros, tá? Porque está no plural. Isso mesmo, está no plural.